Em apenas um mês, este lugar pode ceifar 9 vidas. O número de pessoas que perderam dedos por congelamento, sofreram fraturas ou traumas nunca é divulgado publicamente. Qualquer outro local com essas estatísticas teria sido fechado há muito tempo e alguém estaria enfrentando prisão. Mas o Everest parece ter uma licença para matar, incluindo policiais montanhistas, aparentemente. Mesmo assim, não posso culpar a montanha por todas essas mortes. Vejamos este cara. Este é David Sharp, um escalador habilidoso conhecido por sua rápida aclimatação e talento natural para escalar picos. Ele já havia conquistado múltiplos oitocentistas, tentou o Everest 2 vezes antes, e bem, não preciso criar mais suspense. Ele morreu em sua 3ª tentativa em 2006. Mas a forma como ele morreu, isso é o que me dá arrepios. Então, o que realmente mata as pessoas no Everest? E por que o mundo continua olhando para o outro lado? Para alcançar aquele pico desejado, 8.848 metros, primeiro você precisa escolher uma rota. O Everest não é a colina do bairro que você escalou com o vovô quando criança. Você não simplesmente sobe de baixo ou monta sua barraca onde quiser. 98% dos escaladores e todos os guias comerciais escolhem ou a rota do Polo Norte ou a rota do Polo Sul. Os outros 2%, na maioria, não voltam. Então, se alguém que você conhece diz, vou escalar o Everest, note 2 coisas. Primeiro, eles acabaram de gastar quase $60 mil na viagem. E segundo, eles estão indo pelo Polo Sul. Esta é a rota principal localizada no lado do Nepal. O campo base aqui fica a uma altitude de mais de 5.300 metros. É basicamente uma parada prolongada para a aclimatação. Os escaladores passam semanas, às vezes até meses, permitindo que seus corpos se ajustem ao ar mais rarefeito e menor pressão, e fazem isso em condições quase luxuosas. Mas não sinta muita inveja. As pessoas morrem até aqui, como esses 2 turistas que superestimaram seus limites. Veja, o chamado mal da altitude pode atacar a 8.000 metros ou 5 ou até 2. Tudo se trata do oxigênio. Quanto mais alto você vai, menos há. Os sintomas vão desde tonturas até edema cerebral e morte. Mas essa não é a única ameaça que o campo base esconde. Em 2015, um terremoto na região desencadeou uma série de avalanches mortais no Everest. A maior atingiu diretamente o campo base. Naquele dia, 19 escaladores morreram e cerca de 40 ficaram feridos. E ainda assim, este campo continua sendo considerado um dos lugares mais seguros de toda a rota. A seguir, o Inferno Total. E então o caminho para o campo 1, situado logo acima dos 6.000 metros. O campo 2 fica mais acima. Mas o que é isso? Você está curioso sobre a parte do inferno? Tudo bem. É a cascata de gelo Khumbu, o trecho mais perigoso da Rota Sul, talvez de todo o Everest. É exatamente por isso que muitos escaladores, incluindo David Sharp, optam por rotas alternativas. É um rio massivo de gelo que realmente se move em costa abaixo a uma velocidade de cerca de 1 metro por dia. No processo, desencadeia avalanches, destrói cordas e escadas, e abre fendas de até 100 metros de profundidade e 15 de largura. E adivinha quem paga o preço mais frequentemente? Os Sherpas, os guias locais. Em abril de 2014, um grupo de Sherpas estava fixando cordas de segurança ao longo da cascata de gelo Khumbu quando um pedaço gigante de gelo, um serac de aproximadamente 35 metros de espessura e pesando mais de 14.000 toneladas, se desprendeu. Mais tarde seria chamado de avalanche de gelo. 16 pessoas foram sepultadas vivas sob o gelo quebrado e a neve. Em 2023, a tragédia atacou novamente, matando 3 Sherpas. Até agora, parece que o Everest é o culpado por todas essas mortes, especialmente porque a próxima seção só piora. Do campo 1, são apenas cerca de 3 quilômetros até o campo 2. O que poderia dar errado, não é? Bem, para começar, o calor. Aqui em cima, as temperaturas podem chegar a quase 40 graus Celsius. A luz solar é pouco filtrada pela atmosfera fina e a neve a reflete perfeitamente. Tão perfeitamente que você pode ficar cego sem óculos, e isso é uma sentença de morte porque a trilha está repleta de fendas.
Algumas são visíveis se você ainda conseguir ver. Ou seja, outras ficam logo abaixo da neve esperando um passo descuidado. E então piora. A seguir vem aproximadamente 2,5 km direto para cima por uma parede gelada em uma inclinação de 40 a 50 graus. Escorregar aqui significa a morte. Os escaladores devem permanecer presos a uma corda de segurança o tempo todo. Você não pode caminhar no gelo liso sem grampos, essas pontas metálicas em suas botas. E para usá-los corretamente, você precisa chutar pequenos apoios no gelo a cada passo repetidas vezes por 3 a 6 horas de escalada. E depois disso, ainda pior, o campo 3 é o último lugar de onde você pode ser evacuado de helicóptero. Acima deste ponto, eles não podem voar porque o ar é muito rarefeito. E é tão rarefeito que no seu caminho para o campo 4, você já estará puxando seus tanques de oxigênio, e não os guardará tão cedo. Este campo fica na chamada Zona da Morte, onde você não vive muito sem oxigênio suplementar, ou mesmo com ele. Os escaladores passam não mais que 2 dias aqui. Então vem o empurrão final. Começa à noite e leva de 9 a 20 horas, ou para sempre se você não tiver sorte. Primeiro, uma escalada íngreme até o chamado balcão, seguida por uma subida ainda mais íngreme até o cume sul. Mas isso é apenas uma provocação. O cume real ainda está cerca de 1h30 adiante ao longo de uma crista de fio de navalha, onde o caminho se estreita para apenas 1 metro de largura. E finalmente, você está no topo do mundo. Um momento de glória, algumas fotos. E então o que? Você adivinhou. Então fica ainda pior. Em maio de 2024, o escalador britânico Daniel Peterson e o escalador nepalês Pasantenji Sherpa estavam descendo do cume. Eles tiveram que contornar uma fila de escaladores que ainda estavam subindo, todos presos à mesma corda de segurança. Todos estavam se desenganchando e se reenganchando. Ela desabou com 4 escaladores nela. Eles despencaram pela Encosta. 2 deles estavam presos à corda que salvou suas vidas. Os corpos de Peterson e Tenji nunca foram encontrados. Dos 342 escaladores que perderam suas vidas no Everest, mais de 1/3 morreu durante a descida. É oficialmente a parte mais perigosa da escalada tanto nas rotas sul quanto norte. A propósito, David Sharp escolheu a rota da crista nordeste para todas as suas 3 tentativas no Everest. Esse caminho atravessa território chinês. Porque, primeiro, como eu disse antes, não há cascata de gelo Khumbu. E segundo, há muito menos pessoas, e você pode realmente dirigir até o campo base, mas aí terminam as vantagens. Os ventos são mais fortes, as temperaturas mais frias, o terreno mais desafiador, e pior ainda, não há resgate de helicóptero. Além disso, sua aclimatação acontece no campo base avançado localizado a quase 6.500 metros na Rota Sul. Essa elevação marca o campo 2 de 4. Os próximos 3 campos estão em condições ainda mais severas e o empurrão final envolve 3 degraus rochosos, alguns quase verticais. Mas se alguém estava pronto para esse tipo de escalada, era David Sharp. Ele já havia conquistado o Shoyu, outro pico de 8.000 metros em 2002, e chegou perto de escalar o Gasherbrum também. Ele também fez múltiplas tentativas de chegar ao cume do Everest pelo lado norte. Ele sabia exatamente no que estava se metendo. Então não, o Everest não matou este cara. A pergunta é, o que o fez, ou melhor, quem? Imagine isso. Você pagou $60.000, passou semanas vivendo em altitudes insanas, se sufocando lentamente por falta de oxigênio. Você passou horas escalando penhascos congelados, talvez até perdeu alguns dedos dos pés por congelamento. E no mesmo dia em que você deveria chegar ao cume, alguém te diz para voltar a apenas alguns quilômetros do topo. E daí, se você está ficando para trás, com pouco oxigênio, suas pernas falhando pelo frio, você tem que continuar. E é aí que às vezes penso que as pessoas que tentam conquistar picos de 8.000 metros estão simplesmente, como digo isso educadamente, completamente fora de suas malditas mentes. E frequentemente é essa mesma loucura, não a montanha, que os mata. Em 2021, por exemplo, a temporada da morte se abriu com um escalador que morreu de pura exaustão. O escalador suíço Abdul Varaich havia alcançado o cume, mas no caminho de descida, simplesmente não tinha força para chegar à segurança. 2 Sherpas foram enviados para ajudar,
trazendo oxigênio extra e comida. Mas não foi suficiente. Seu corpo congelado foi encontrado mais tarde perto do Cume Sul. Como isso é sequer possível? Você pergunta? Não é. Se você trabalha das 8 às 5 e assiste meus vídeos depois com um balde de nuggets de frango, mesmo se você corresse maratonas e consumisse apenas salada, seu corpo provavelmente nunca alcançaria esse nível de exaustão. Isso é porque você vive sua melhor vida a cerca de 300 a 500 metros acima do nível do mar. Mas se eu te deixasse cair, digamos a 6.500, você nem terminaria este vídeo. Mesmo após a aclimatação, seu corpo nunca se ajusta completamente ao baixo oxigênio. Não importa quanto você descanse, você não se recuperará completamente. E se eu te deixasse cair a 8.000, direto na zona da morte, você teria que desistir dos nuggets completamente. Lá em cima, o corpo entra em modo de sobrevivência. Tudo desacelera, incluindo a digestão. Mas você não durará muito nesse modo. O processo de morte já começou. Agora imagine passar um dia ou dois nesse estado e então ser esperado que chegue ao cume. É por isso que os escaladores começam seu empurrão final já exaustos. E descobrir se você terá força para voltar é quase impossível. David Sharp, no entanto, sabia como se regular. Ele já havia voltado 2 vezes logo antes do cume, perdendo apenas alguns dedos dos pés. Mas a exaustão não é a única ameaça subestimada lá em cima. Em 2006, o escalador australiano Lincoln Hall. Então, o que ele fez? Palpite errado. Deixe-me explicar. Lincoln era um escalador experiente que havia chegado ao cume de múltiplos picos de 7 e 8 mil metros e finalmente adicionou o Everest à sua lista. Mas enquanto descia do cume, ele havia descido apenas 150 metros em altitude antes de tudo dar errado. Ele surtou mentalmente e os Sherpas tentando ajudá-lo a descer ficaram sem oxigênio e foram forçados a deixá-lo. Naquela mesma noite, sua família foi informada de que Lincoln havia morrido. Mas na manhã seguinte, outro grupo de escalada encontrou o corpo de Lincoln. Ou assim pensaram, porque o cadáver estava sentado ereto perto do segundo degrau, roupa desabotoada até a cintura, tentando trocar de camisa. Ainda mais insano. Lincoln cumprimentou a equipe com as palavras: "Imagino que estejam surpresos em me ver aqui." Bem, surpresos nem começam a cobrir isso. Ele havia passado mais de 12 horas no frio congelante sem oxigênio, água, equipamento ou mesmo uma mente clara, o que pode realmente tê-lo salvado. Imagine perceber a desesperança de sua situação assim. O que Lincoln havia desenvolvido era edema cerebral de alta altitude, uma das formas mais mortais do mal da altitude. Geralmente mata em 48 horas, frequentemente antes. Os sintomas incluem desorientação, inconsciência, perda de coordenação. Basicamente, a pior coisa possível que pode acontecer com um escalador na zona da morte. Felizmente, o grupo que encontrou Lincoln abandonou sua tentativa de cume e junto com 12 Sherpas enviados do campo base ajudaram a trazê-lo de volta à segurança. Esta história curiosa aconteceu apenas semanas após a morte de David Sharp. Acredita-se que ele também sofreu de mal da altitude perto do fim, mas isso não foi o que o matou. Em 2012, apenas 250 metros do campo 4, foi encontrado o corpo da escaladora canadense de 33 anos Shia Bazumalik. Ela havia morrido na descida. No entanto, seu nome não aparece na lista de cumes do Everest daquele ano. Então algo deve tê-la impedido de chegar ao topo. Mas o que? Amigos dizem que chegar ao cume do Everest era o sonho de sua vida. Ela até hipotecou sua casa para pagar a expedição. Mas aqui está o problema. Ela nunca havia escalado uma montanha antes. Não apenas um oitocentista. Nenhuma montanha. Sua preparação para o Everest. Treinos cardiovasculares e aulas de karatê. Ah, e ela também amarrava uma mochila de 20 quilos para caminhadas noturnas. Mas não seja muito rápido para culpá-la. Essa falsa confiança não veio do nada. Veja o que a empresa que ela contratou prometia. Você fará uma caminhada de 18 dias até o campo base, e uma vez lá, nós te ensinaremos como usar escadas e tudo isso. Ah, apenas as coisas menores, você sabe, como habilidades de sobrevivência. Shia Bazumalik pagou cerca de $100 mil por seu sonho.
E nem uma única pessoa que pegou seu dinheiro parou para dizer: ei, talvez escalar o Everest sem experiência seja uma ideia letal. E por causa do dinheiro, mais pessoas foram machucadas nesta montanha do que você poderia imaginar. Alguns tentam cortar custos no equipamento e quase perdem suas vidas. Alguns, como a empresa que levou Chia, estão ansiosos para lucrar e ignoram sinais de alerta. E alguns apenas querem ter o valor do seu dinheiro chegando ao cume, não importa o risco para si mesmos ou outros. Certo, é hora de eu te contar exatamente como David Sharp morreu. No início de maio de 2006, Sharp chegou ao campo base avançado na Rota Norte. Após 5 dias de aclimatação, ele começou sua escalada. Sua rara habilidade de tolerar altitudes extremas trabalhou a seu favor. E na noite de 13 de maio, tendo esperado por uma janela climática no campo mais alto, ele lançou seu empurrão para o cume. Até hoje, ninguém sabe se ele chegou ao topo ou voltou logo antes. O último ponto onde foi visto por um grupo foi o terceiro degrau. Eles notaram que entre 11 horas da manhã e meio-dia Sharp havia se movido apenas cerca de 90 metros. Ele foi então visto por alguns grupos turcos indo para o cume. Ele estava sentado dentro da infame caverna das Botas Verdes, um abrigo rochoso raso nomeado por um escalador que havia morrido lá em 1996. Seu corpo com suas botas verdes brilhantes se tornou um marcador sombrio de altitude a 8.500 metros. Isso é tudo que você realmente precisa saber sobre a cultura do Everest. A equipe turca viu Sharp mal consciente. 2 escaladores tentaram ajudá-lo, oferecendo água e oxigênio, mas seus próprios tanques estavam quase vazios. Eles tiveram que descer. O próximo grupo, no entanto, eles poderiam tê-lo salvado, mas não o fizeram. Entre eles estava o famoso escalador duplo amputado Mark Inglis, que avistou Sharp caído na caverna imóvel com as mãos descansando nos joelhos. Ele estava visivelmente com queimadura de frio e privado de oxigênio. Mas diferente do grupo anterior, este estava apenas começando sua escalada, fresco e com tanques de oxigênio cheios. Ainda assim, eles o deixaram por causa do estado crítico de Sharp e das prioridades de sua expedição. Que prioridades? Você pode perguntar. Bem, este grupo estava filmando um documentário para o Discovery Channel narrando a jornada de Inglis. Naquele mesmo dia, ele se tornou o primeiro duplo amputado a chegar ao cume do Everest. Mas salvar Sharp, isso não estava na lista de verificação. Então, eles o deixaram lá para morrer na caverna. Antes de sua expedição, David disse à sua mãe para não se preocupar porque no Everest, você nunca está sozinho. Há escaladores por toda parte. Em 15 de maio, segundo vários relatos, entre 18 e 40 pessoas passaram bem ao lado dele. Uau, essa teria sido a nota dramática perfeita para terminar este vídeo. Todos no Everest são monstros egoístas que deixam pessoas morrerem por glória. Mas eu não seria eu mesmo se não te contasse a verdade final, que de alguma forma é ainda pior. Porque há outro lado desta loucura que eu ainda não te mostrei. Aqui você vê o snowboarder Marco Sifredi descendo de prancha. Sim, você adivinhou, o Everest. Em 2001, Marco, de 22 anos, escalou o Everest com alguns sherpas para realizar seu sonho. Mas seu sonho, o Kouluir Orben, não tinha neve suficiente para descer. Então ele escolheu uma encosta diferente, o Kouluir Norton. Mas sejamos realistas, fazer salboard descendo o Kouluir Norton é loucura absoluta. Provavelmente porque Marco voltou no ano seguinte para fazê-lo direito, estilo salboard real descendo Orben. E ei, quem de nós não faria o mesmo? Desta vez, porém, as coisas não saíram como planejado. A escalada até o cume levou 13 horas e ele disse aos sherpas que estava exausto. Ainda assim, apesar do clima piorando, ele se lançou no Kouluir Orben e começou a descida. Ninguém nunca o viu novamente. Nem mesmo seu corpo foi encontrado. Então por que alguém faria isso? Há apenas uma resposta. O Everest é um culto e seus seguidores mais devotos são os mais extremos. Apenas escalar a montanha não é mais suficiente. Você tem que aumentar a dose. Lembra como eu disse que pessoas continuavam passando por David Sharp? Já se perguntou onde estava seu grupo? Pergunta pegadinha. Ele não tinha um. Sharp escalou o Everest sozinho. E sabe o que mais? Ele não tinha oxigênio.
Ele apenas trouxe 2 tanques de emergência só por precaução. Mas como você se lembra, não ajudou. Ele queria fazer cru. Sem Sherpas, sem equipe, sem oxigênio. E não, ele não estava louco. Havia sido feito antes. Reynold Messner, em 1980, escalou o Everest sozinho sem tanques de oxigênio, abrindo uma nova rota através do Coluir Norton. Então Sharp sabia que era possível. E ele sabia que sua vida era sua responsabilidade porque lá em cima na zona da morte, resgatar alguém não é apenas arriscado, é suicida. Resgates assim são incrivelmente raros. Então não, David Sharp não esperava que ninguém o salvasse. Ele conhecia os riscos, mas os assumiu mesmo assim, e isso é o que mais me assusta. Certo, um último fato para você. O corpo de David Sharp ainda está no Everest junto com cerca de 200 outros. Trazê-los daquela altitude é quase impossível. David até teve uma espécie de enterro. 2 Sherpas moveram seu corpo da caverna das Botas Verdes para uma face rochosa próxima e o empurraram encosta abaixo. Por que não deixá-lo na caverna como o cara original das Botas Verdes? Talvez para evitar renomeá-la. O que você acha?